descobre movimentação milionária de Cariani após quebra de sigilo. A CPMI revelou que o influenciador Cariani movimentou cerca de 31 milhões em apenas 5 meses. Entre julho e dezembro de 23, após a quebra do sigilo bancário. Segundo o relatório da Copa, o número é considerado incompatível com a capacidade financeira declarada. Do total analisado, aproximadamente 19 milhões foram créditos e 11 milhões débito, além da identificação de dezenas de transação considerada atípica e dissimulada. As informações passaram a integrar as investigações conduzidas pela CPMI, que apura possíveis irregularidades financeiras e outros químicos. A estado em apuração também envolve suspeição sobre comercialização irregular, produto químico e possível lavagem de dinheiro e qualquer ilegalidade, afirma que sua renda tem origem ilícita. Ó, rapaziada, tá fraco essa notícia aqui, hein? Cara, até onde eu entendo, que eu vi o Cariani falando, ele fatura milhões por mês com as empresas dele, né? O que tem de impressionante nisso aí? Ô, louco, para. Não, larga a mão. Ô, passando pano. Ah, para. Sei. Ô, larga a mão. Tem gente que já até concordou comigo aí, só que tá fraco demais, ó. Não. Ah, eu achei que quando vocês falaram, eu achei que era um puta do estouro aí, que tinham... Nossa, olha aí. Nossa, mas isso aqui, rapaziada, porra. Ó, considerado incompatível com a capacidade financeira declarada. Mas caramba, o Cariani, ele mesmo, tem um vídeo dele na internet que ele falou que anualmente, não lembro se era anualmente ou mensalmente, as empresas dele lá e tudo, ele fatura milhões. No bruto, né? Lógico, que fica pra ele, eu não sei quanto que fica pra ele. Mas ele é um cara que movimenta milhões mesmo. Seu lixo poelizer coeiro ver os cenobitas estompando os fracassados. Quero ver o Pinhade estudando os betas no inferno. Vamos assistir em Shao, vamos assistir Olha em isso. Shao, vamos logo em Shao. Do total analisado, aproximadamente 19 milhões foi crédito e 11 milhões débito. Irmão, tem um vídeo do Cariani que a esposa dele, eles compraram um apartamento de 1 milhão e ela gastou mais 4 milhões pra reformar o apartamento que já tinha pago 1 milhão. Quem faz isso? Os caras compram apartamento, gasta 15 milhões. Ah, eu não gostei muito, só que eu quero mexer mais 4 milhões. Bom, pelo menos segundo o que tá falando lá no vídeo, né? Tá lá no vídeo dele, pô. Ah, larga a mão, rapaz. É só o governo querendo passar a mão e dar mais pra Janja. Ah, larga a mão. Não, isso aqui pra mim não tem... Isso aqui pra mim é bem superficial, bem fraco, viu? Pombo mandou R$5. Até o Xandão movimenta mais que milhões, Seu cu. Fala aí, Xandão. E outra coisa, vocês estão de brincadeira comigo que precisou quebrar um sigilo bancário pra saber que o cara movimenta milhão. Ah, vocês estão de sacanagem, velho. Não, sério mesmo. Mandaram você pra cá por um motivo. E mesmo que leve o resto da vida, você tem o dever de descobrir que motivo é esse. Ó, quebraram o sigilo bancário do Cariani. Ele movimenta milhões na conta. Cadete mandou R$5. Salve super, como se tá meu BR é burro, não sabe que crédito não é o que você tem. Cara, é o que eu tô falando, mas qual que é a dificuldade de entender isso aí, velho? O Cariani, ele é um multimilionário, ele não é um milionário, ele é um multimilionário, ele movimenta milhão mesmo. Não precisa ficar triste não, foi dessa com uma melhor. Vamos esperar ver se vai sair mais informações aí, rapaziada. Isso daí parece que é essas manchetes pra só atrair, pra fazer propaganda, sabe? Cortina de fumaça, propagandinha, pra atrair ibope. Tá muito cru isso daí, totalmente cru, muito superficial, cara. Irmão, o Renato, ele tava lá no treino dele, né, na live que ele tá fazendo. Tudo errado isso aí. Ele falou que se ele comprar... Não deviam nem divulgar um negócio desse. Que acho que é 4 milhões, não sei. Não seria 0,5% do patrimônio dele. Então, velho. Então ele deve ter mais de 200 milhões. Né, isso aí, 30 milhões não é nada pro cara. Exatamente. Eu tenho certeza que o Cariani, pelo que ele fala, né, óbvio,
Certeza é com base no que ele fala. Ele é um... É centenionário que fala? Ah, não sei. É um cara que tem centenas de milhões, provavelmente. Ele já deve ter acumulado isso daí em patrimônio. A capacidade de movimentação financeira dele não é de um cara que movimenta, tipo assim, 500 mil, 1 milhão ou 2 milhões. Ele já tá mais num patamar mais pra frente nesse sentido aí. Então, tipo assim, apareceu uma manchete. Isso aqui é ridículo, na verdade. É que é o Brasil, né? Os caras soltam a notícia aí sua, ó, e que se foda se você vai ser visto como ladrão ou não, como bandido ou não. Só que você não consegue recuperar depois o que é perdido durante o processo, né? A dor de cabeça, as pessoas julgando sua honra, tá entendendo? Esse tipo de manchete aqui, na verdade, ele mais prejudica o nosso país e abre ainda mais as portas para ter um controle de informação midiático, justamente para censurar as pessoas que falam a verdade, do que qualquer outra coisa. A mídia é totalmente irresponsável. Que porra é essa? Ah, saiu lá, ó, tiraram o sigilo bancário do Cariani. Ele movimentou 19 milhões. Você tá de brincadeira comigo? Sério? Mas isso aí não precisa de ser divulgado pra eu saber. É tão difícil de você imaginar que o Cariani tem capacidade de movimentar 19, 20 milhões? Acabei de falar aqui, velho, tem um vídeo lá da mulher dele, irmão. A mulher dele, os caras comprou lá um apartamento de 1 milhão e gastou mais, sei lá quantos milhões pra reformar. Pô, quem faz isso, cara? Pra jogar assim, ó. Jogar 1 milhão desse jeito, assim, brincando. Vê o story do Cariani? Vamos ver aqui o que ele falou. Não, tá, tem que ser... A gente tem que ser justo. Isso daí não tá nem perto do suficiente pra definir se uma pessoa tá realmente envolvida com crime ou não. Misael Moraes mandou Fazer o quê? R$5. Eu não vou ser injusto, Fala não. Super, reage a essa edit que eu fiz do Super Mini e fala se ficou bom. Eu não costumo vir aqui no Instagram, nem no YouTube, usar as minhas redes sociais como palanque de resposta para reportagens a meu respeito. Não, mas tem que fazer mesmo, cara. Quando a reportagem é malévola, não adianta, cara. Tem que fazer sim. Ah, tem que bater de frente com essa mídia. Tem que usar a rede social pra isso sim. É tomar no cu, rapaz. Os caras divulgam qualquer bosta aí pra atrair clique, ó. Pra gerar ibope, fica prejudicando a imagem dos outros. Porra, que notícia cru do caramba, patética, irmão. Parece que os caras tava literalmente sem nada pra postar lá pra atrair a atenção dos gatos. Falaram, ó, escreve qualquer coisa aí. Ó, escreve lá de um jeito sensacionalista. O Cariani movimenta milhões na conta. 19 milhões. Vai tomar no cu, velho. Não é pra isso. Eu tô aqui pra mudar o estilo de vida de vocês, saúde, trazer uma proposta boa, não energia ruim. Mas, gente, isso aqui não dá. Eu não costumo vir aqui no Instagram, nem no YouTube, usar as minhas redes sociais como palanque de resposta para reportagens a meu respeito. Não é pra isso. Eu tô aqui pra mudar o estilo de vida de vocês. Não vai ver Olhos Famintos 2. Trazer uma proposta boa, não energia ruim. Mas, gente, isso aqui não dá. Isso aqui eu tenho que responder. Porque isso aqui é muito cruel. Todo respeito ao Metrópolis e todos os outros canais, mas isso aqui é muito cruel. O que foi feito aqui é muito cruel. Primeiro, soltar uma reportagem de uma tendenciosidade... Não vou tirar a camisa, filha da puta. Não me perguntaram. Eu fui no meu Instagram, fui no meu direct, fui nos meus e-mails, ninguém me chamou. O repórter não me chamou. Qual é o papel de um repórter? Ele identifica uma notícia, ele chama a pessoa da notícia... Acha, vocês estão... O Cariani não pode achar que é realmente desse jeito que acontece. A mídia não é independente, ela é controlada, não existe isso. Repórter honesto é tão raro quanto qualquer outro profissional hoje no Brasil honesto sobre qualquer coisa. Esquece, velho. Esquece. Os únicos jornalistas que são sinceros são aqueles descentralizados, mas esses não têm a grande relevância na mídia. Acho. Acontecia... Cara, a história já do Brasil tá marcada por esses episódios. Várias pessoas já foram prejudicadas pela mídia, principalmente quem lutava pela verdade. O Dr. Enéas, por exemplo. Pergunta, e aí, tem alguma coisa a declarar sobre isso, Cariani? E eu ia explicar, eu ia provar, eu ia mostrar. Se for o caso, eu entrego até a minha declaração de imposto de renda pra ele. Não, ninguém me chamou. Ele simplesmente lançou esse míssil nas minhas costas. Esse míssil. Ninguém me procurou. CPMI descobre movimentação milionária de Cariani após a quebra de sigilo. Não descobriu nada. Descobriu nada. Tá na minha declaração de imposto de renda. Lá em detalhes. 100% do meu patrimônio
Se eu fizer uma palestra e receber em dinheiro, eu declaro. Até o que eu recebo em dinheiro, eu declaro. E não descobriu nada, gente. Descobriu nada. Qual o pecado de um empresário ter movimentação de milhões? O empresário, ele vive de comprar e vender. E graças a Deus, as minhas empresas, o meu trabalho é próspero e movimenta milhões. Apesar desses números aqui estarem errados, tá? Não são esses números. Porque ele juntou 31,5 milhões entre o que eu recebo e o que eu pago. Aí ele juntou parecendo que eu recebi 31,5 milhões. Eu não recebi nada disso. Esses números aí estão todos... É o que eu acabei de falar, eles cagam, eles colocam de qualquer jeito, do jeito mais patético possível, por quê? Que é justamente pra ser... Me fugiu a palavra. Sensacionalismo. O que vale é o sensacionalismo. Não interessa o quanto que a imagem da pessoa seja prejudicada. O sensacionalismo atrai olhares e ó, a pessoa fica aí passando de bandida, de safada, sem vergonha e fica por isso mesmo. errados, tá? E aí eu fui entrar em contato. Clickbait, isso daí, tudo essas coisas aí, né? Tudo essas coisas aí. Até fake news, né? Acaba virando até uma fake news. Pô, da onde você tirou esses números? Não conseguiram me identificar a fonte. Não conseguem me dizer de onde vem. O mais triste, ligaram a essa movimentação que faz parte do meu negócio, das minhas empresas. Tá na minha declaração de imposto de renda, que tá tudo lá certinho. Ligaram a um processo que eu venho sofrendo que não tem nada a ver com isso, que não é desse período, que não é dessa época, que não tem nada a ver com isso. E colocaram o relato desse processo numa crueldade, sem filtro, parecendo que eu sou um bandidaço. Não, isso aqui é muito triste, gente. Isso aqui é muito triste. Todas as minhas declarações de imposto de renda, ó, veio 2023, eu fiz a declaração, tá lá. 2024, fiz a declaração, tá lá. E 2025, quando chegar no período, eu vou entregar. Todas elas foram entregues, recebidas e processadas. O que significa processadas? Significa que a Receita recebeu a minha declaração, pegou o sistema dela, conciliou no sistema eletrônico e aprovou. Isso não significa que eu não estou sujeito à fiscalização. Claro que eu estou. E estou aqui sempre disposto e disponível. Se a Receita Federal precisar de mais algum documento ou requerer algo, vou pedir para minha contabilidade, vou entregar o relatório. Se o COAF tiver alguma dúvida, pelo amor de Deus, eu entrego o relatório. Sabe por quê? Porque tudo que está na minha conta corrente, tudo que eu recebo, tudo que eu pago, é fruto de quem acorda 6 horas da manhã e vai dormir 10 horas da noite trabalhando. Quem tá aqui comigo todo dia, quem assiste meus vídeos, assiste minha vida, sabe. Teu perfil de malandro não. Malandro não acorda às 6 horas da manhã e vai dormir às 10 horas da noite trabalhando feito um louco não, gente. Eu trabalho duro. Ainda mais no Brasil, né? Duro mesmo, pra tomar uma pancada dessa. Que é uma pancada muito triste, sabe por quê? Porque tem muita gente que vai assistir essa reportagem aí, ó, e não vai assistir a minha resposta. E vai ficar com que conclusão? Tira o Renato Cariani que você conhece, que você tá aqui comigo todo dia. Quem é esse cara que você tá lendo? Não, a questão aqui é a seguinte, cara, as pessoas têm que ter um mínimo de bom senso, esses canalhas. Não interessa que é o Cariani, isso aqui poderia acontecer e acontece com qualquer pessoa nesse país, principalmente com quem é trabalhador e realmente é próspero. É pior ainda, porque o governo detesta esse perfil de pessoa que obteve o sucesso financeiro, ainda mais nessa magnitude do Cariani, que é um multimilionário. Não interessa que é o Cariani, a questão é a verdade versus a mentira. E a gente vive num país onde a mídia é uma mentira, é satânica. Isso não é só aqui, isso é mundial. Esse governo é satânico, é um lixo, é entreguista, não agrega em nada para a vida de ninguém e só quer saber de prejudicar a vida de quem ainda tá de forma insistente aqui nessa bosta de país tentando produzir algo. Cara, não interessa quem seja. Se não tem meios, evidências reais de provar que o cara é bandido, a mídia não tem que ficar fazendo sensacionalismo de porra nenhuma, seus filhos da puta. Pronto, caralho. Pô, isso é a mesma coisa que eu tenho que virar pra um médico e falar: cara, se você não sabe o que você tá fazendo, você não pode abrir o corpo da pessoa, seu arrombado. Não é porque você é médico que você vai sair fazendo o que você não sabe, filho da puta. Então assim, eu fico puto por isso. Na verdade, deveria processar.
processar todos esses caras no nosso país que são processados de modo injusto, que tem a imagem exposta pela mídia desse jeito, injusto, mentiroso, de forma totalmente falaciosa, deveriam tudo tomar processo, tem que ser tudo derrubado essa porcaria aí. Vocês lembram quando aquela desgraça daquela... Nem lembro agora qual que foi a revista, rapaz. Alguma mídia ou revista publicou lá uma notícia fake de uma menina. Irmão, a menina se matou por causa disso. E ó, ninguém nem lembra mais disso. Irmão, chegou no ponto de uma página de fofoca divulgar uma fake news sobre uma pessoa. Essa pessoa tirou a própria vida. E cadê os responsáveis? Cadê? Cadê? O que aconteceu? Qual que foi o desfecho? Isso é ridículo, cara. Então, pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver com Cariani, não. Ó, acorda pra vida, seus malucos. É obrigação de toda pessoa de bem avaliar uma situação dessa. Tem que carcar mesmo, rapaz. A gente tem que viver num país justo. Se o cara é bandido, prova. Provou, acabou. A gente vem aqui e estompa. Se o cara não é bandido, então não fique inventando moda. Que a gente tá aqui pra estompar também. Se trata da verdade contra a mentira isso aqui, cara. Ninguém aqui tá aqui pra fazer favor pra ninguém, não. Eu fico puto com essas coisas, cara. Esse país é um lixo e consegue piorar cada dia que passa. Mídia satânica, vendida. Todo cara que é próspero nesse país é achincalhado, é debochado. Doutor Enéas, doutor Air Ribeiro. Não, olha, se for citar todos os nomes, irmão, de gente que é prejudicada por esse sistema da besta, não tá nem escrito. As pessoas que deveriam ganhar relevância não ganham. As manchetes que são boas, que deveriam surgir, ninguém vai atrás de fazer e de mostrar. Só ficam fazendo sensacionalismo, extrapolando, criando mentiras e fake news pra atrair clique dos outros, pra acabar com a imagem dos outros. A tomar no cu, irmão. Porra, que país lixo, cara. Você tá louco. Ah, velho. Se cuida aí. É. Tá tudo caminhando ainda mais para um cenário patético. Eu penso todo dia em vazar dessa porra. Quem que suporta isso, irmão? Amanhã, se eu, Super Xandão, eu não preciso ser um milionário. Não tem nada a ver com Cariani. Eu não preciso ter o dinheiro que Cariani tem. Mas se eu tomo uma proporção pra ser uma espécie de ameaça pro sistema, amanhã eles podem simplesmente fazer uma manchete minha falando que eu sou bandido, e ó. Aí eu vou ter que gastar energia e tempo pra vir me explicar, suportar todo esse processo ridículo, né? De deboche, de acusação, de falsa acusação das pessoas, ser mal visto, descredibilizado, etc, etc, etc. E o que acontece? Depois vem alguma retratação? E de que adianta depois de 1 ano, 2 anos vir a retratação da mídia satânica que divulgou essa mentira? Não adianta, porque o estrago já foi feito. Vocês entenderam? Não adianta. E ó, larga a mão. Larga a mão. Isso é uma piada. Então é o seguinte, caso do Cariani, é que nem eu falei quando estourou a bomba lá atrás já. Eu falei, rapaziada, não adianta ficar especulando se ele tá envolvido ou não. Tem que esperar sair informações concretas, precisas. Aí a gente pode ter o norte de falar, tá envolvido ou não tá. Isso daqui, nossa, chega a ser ridículo. Essa manchete que é ridícula demais. É ridícula demais. Não tenho o que falar. O que eu vou falar? O que eu vou falar, não? É blue? É blue? Tomar no cu todo mundo. Ó, rapaziada, bora começar o filmão então. Pô, essa parada me estressa, cara. Nossa, cara, eu detesto mentira, injustiça, essas coisas estressam, velho. Porque daí a gente começa a entrar no campo político. Aí, na minha visão, o que eu especulo? Pra mim, o que ocorreu é o seguinte. O Cariani... Isso é uma especulação minha, pode ser que eu esteja errado. O Cariani, a partir do momento que ele... E não é só ele, o Paulo Musi também. Que ele e o Paulo Musi... É que o Paulo Musi, ele é outra coisa. Ele só fala sobre coisa de médico lá. O Paulo Musi, ele não tem o mesmo perfil do Cariani. É outro tipo de cidadão. Mas depois que o Cariani, o Paulo Musi, na eleição que o Bolsonaro estava concorrendo, eles fizeram aquele podcast com o Bolsonaro e atraíram esse olhar político pra cima deles, parece que a partir dali
começou um processo de perseguição. Tá entendendo? É como se eles tivessem ali caído num filtro. Ó, eles definiram qual que é a posição deles. Entendeu? Então esses caras, eles estão numa espécie de radar. Quando chegar a hora, ó, a gente vai neles. É isso que eu penso. Tanto é que eu falei isso na época, né? Não é a primeira vez que eu falo isso. Tamo junto, Open, Tony Jaa. Não, na verdade, olha só a Mitos 2. Mídia é nojenta, podre, faz de tudo pra ter visibilidade, são satânicos. Por isso que o mundo só piora, porque sabe que está perto da volta de Arrucha. A mídia é uma desgraça, isso não é novidade pra ninguém. Mas impressiona o tanto que eles são canalhas, né? Pô, essa manchete tá ridícula demais, cara. Eu que não sei nada da vida do Cariani, só de ler ali, eu falei aqui pra vocês. Vocês viram eu lendo ali, a primeira coisa que eu falei foi o quê? Ô, isso aqui tá cru, hein? Ah, sigilo bancário, Cariani movimenta milhões. Ah, vai tomar nos seus cu. Tomar no cu, pai? Que porra é essa? É cada uma, irmão. É, a saída é aeroporto, é isso aí mesmo, velho. E vai só piorar, pode ter certeza. Ô, que desgraça, cara. Ai, que desonestidade, irmão. Mundo podre, né, rapaziada? Sobra nada, rapaziada, não sobra nada. Quando você tem mentira dentro de você, quando você mente a você mesmo. Esse corte aqui é um dos melhores do Presentão. Porque você é gordo, porque você não faz ginástica e come merda. Porque você é pobre, porque você não trabalhou direito. Porque você acreditou na ordem do demônio. Faz o que você tá com vontade. Faz o que você gosta, ama na vida. Você vai ser um perdedor. Você vai ser um merda, um fracassado. Se você quiser ser um vencedor, você tem que fazer o que você é bom. Não o que você tá com vontade de fazer. Senão você vai ter prostituta e surfista. Quem vive pra ser feliz serve o demônio. Quem serve a Jesus vive pra ser bom, pra fazer o que é certo. Certo? As pessoas que têm algum valor moral acreditam nisso, a gente vai fazer o certo. Só que a maioria das pessoas, elas não têm um valor moral. Quando mandaram escolher entre Jesus e Barrabás, a democracia escolheu quem? A regra é clara, apostou na democracia, acabou. Paulo, servo Pedrada de Deus bíblica. e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se Comportem-se aí, hein? fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra.
Tito, capítulo 2. Você, Estompado, porém, fale Betinho. o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. O cara põe um versículo e fica com a cara enterrada no celular. E você fica com a live ligada, mas não escuta? Eu escuto. Tito, capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Base de demais. Esse canal é pedrada.